Vamos dar prosseguimento ao estudo da Epístola aos Hebreus. Estamos no 6º capítulo e no último estudo encerramos a sessão que vai do 4º ao 8º versículo, em que o autor sacro adverte seus leitores a respeito dos perigos espirituais. Essa sessão foi motivo de muita controvérsia, especialmente nos primeiros séculos da nossa era e no período da Reforma Protestante no século XVI. Acontece que, desde o período da Igreja Primitiva, essa passagem da Escritura Sagrada tem sido objeto de duas interpretações opostas. Uma interpretação é de que os crentes verdadeiros estão sujeitos a apostatar, abandonando a fé em Jesus Cristo, perdendo assim a salvação que é concedida pela graça de Deus. A outra interpretação garante que os crentes verdadeiros jamais apostatarão da sua fé e podem ter segurança quanto à sua salvação, pois ela não está firmada nas obras humanas, e sim na graça de Deus manifestada em Jesus Cristo. Aqueles pelos quais Cristo derramou o seu sangue, depois de regenerados, não são deixados entregues a si mesmos, mas neles habita o Espírito Santo, que jamais permitirá que possam cair de forma definitiva e irreparável. Essas duas interpretações tão distintas perduram até os nossos dias. Como já deixei claro aqui, eu me identifico com a segunda linha de interpretação, que é a da teologia reformada ou calvinista, e, consequentemente, a linha doutrinária da Igreja Presbiteriana do Brasil, da qual faço parte. Aceito e adoto a interpretação calvinista porque, quando meditamos sobre a totalidade da Sagrada Escritura, constatamos que ela toda, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Jesus Cristo. Ela demonstra que a obra redentora de Cristo foi perfeita, plenamente eficaz e definitiva. A Sagrada Escritura demonstra que Jesus Cristo veio na plenitude do tempo para oferecer-se em sacrifício não pela humanidade toda, mas sim pelos eleitos de Deus, aqueles que, por sua vontade livre e soberana, Ele escolheu antes da fundação do mundo. A Escritura Sagrada demonstra também que os eleitos não são salvos por suas próprias obras, e sim pela graça de Deus. A justificação, pela qual são reconciliados com Deus e passam a gozar de paz com seu Criador, deve-se à obra de Cristo, que, como Romanos 4,25 afirma, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A fé em Cristo, mediante a qual os eleitos são justificados, é fruto da graça de Deus, como está em Filipenses, 1º capítulo, verso 29. O arrependimento que experimentam é fruto da bondade de Deus, como diz Romanos 2, verso 4. E a nova criatura que passam a ser é gerada pelo Espírito de Deus, que os sela, vem neles habitar e capacita-os a darem desde o início os passos necessários na longa estrada da santificação, aplicando para isso em seus corações a palavra de Deus. Os eleitos têm ainda um outro intercessor, pois Jesus, o sumo sacerdote, intercede por eles, e assim, enquanto estiverem nesta vida, podem achegar-se confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receberem misericórdia e graça para socorro sempre que necessário. E aos eleitos estão reservadas as moradas celestiais que Jesus mesmo foi lhes preparar, onde viverão para sempre. Ora, meu ouvinte, se, como vemos, toda a redenção, do começo ao fim, é obra do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, como podemos supor que algum dos eleitos, algum dos salvos, possa resistir a toda essa obra grandiosa e rejeitá-la? Ou venha a ser deixado sozinho, lutando com suas próprias forças para perseverar, e com isso venha a ser derrotado por sua fraqueza ou pelo diabo que tenazmente nos assedia? Certamente isso não pode acontecer e não acontecerá. Deus jamais será frustrado em seus propósitos. Quando o último dia chegar, quando a estreita porta que conduz à vida for fechada e nosso Senhor voltar,
podemos ter a profunda convicção, à luz da palavra de Deus, de que nem um só dos eleitos estará faltando. Naquele dia glorioso, no edifício espiritual da igreja, nenhuma pedra viva deixará de estar ocupando o seu devido lugar. Depois dessa modesta defesa da teologia reformada, vamos em frente, meu ouvinte. Para isso, façamos a leitura do texto bíblico. Acompanhe Hebreus, 6º capítulo, do verso 9 ao 12, em que a palavra de Deus diz assim: Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Meu ouvinte, nós podemos observar que, nesta sessão, o autor de Hebreus abandona o tom drástico dos versículos anteriores e volta a se dirigir aos seus leitores de maneira mais amena. Quais são os pontos que devem ser destacados nesta sessão? O primeiro ponto que eu destaco é o fato de que não somente os incrédulos, mas também os crentes devem ser repreendidos energicamente quando isso for necessário para o bem deles. Observamos que nesta sessão do 6º capítulo, o autor de Hebreus abandonou o tom severo da sessão anterior. Mas, ao tratar os mesmos crentes com mais suavidade, percebemos que ele não supunha que houvessem apóstatas entre os seus leitores. O verso 9, em uma outra tradução mais clara, diz: Ainda que falemos coisas como estas, amados amigos, estamos confiantes de coisas melhores em vosso caso, coisas que acompanham a salvação. Percebemos que o escritor não pensava que seus leitores estivessem num estado espiritual tão deplorável a ponto de se aplicarem a eles as duras palavras ditas há pouco. Ou seja, ainda que ele tenha falado daquela maneira, com palavras tão severas, contudo estava confiante de que falava com crentes verdadeiros que não cairiam na apostasia. Isso leva à pergunta. Ora, se ele estava persuadido de que escrevia para cristãos de fato, por qual razão usou palavras tão enérgicas? Para chegarmos a essa resposta, temos que lembrar que o escritor sacro escreveu esta carta porque estava preocupado com a situação espiritual de cristãos vindos do judaísmo, que estavam afastando-se da suficiência de Cristo e voltando seus olhos para os tipos e figuras do Antigo Testamento, especialmente o sacerdócio levítico. Essas coisas já tinham perdido a sua importância, pois a função delas era apontar para Cristo Jesus, em quem os tipos e figuras do Antigo Testamento se cumpriram. Portanto, quem deixasse de confiar na suficiência de Cristo como profeta, Rei eterno e supremo sumo sacerdote, estaria manifestando incredulidade. Isso é algo muito grave que o escritor não queria que ocorresse com aqueles cristãos, nem certamente com nenhum outro. Daí as suas duras advertências no 3º capítulo, no 5º e no 6º capítulo também. O autor de Hebreus era um amoroso pastor, preocupado com a parcela do rebanho de Cristo que lhe fora confiada. É assim que os verdadeiros pastores devem agir. Hoje não está muito na moda estudos bíblicos ou sermões de exortação, meu ouvinte. O que está na moda é o oposto disso. Ouve-se por todo lado mensagens otimistas, decretando vitória, profetizando bênçãos materiais, especialmente prosperidade e saúde. E os auditórios lotam. Multidões correm para ouvir esse outro evangelho que soa tão agradável aos seus ouvidos. Mas quem tem paciência hoje em dia para ouvir um sermão de exortação? Quem quer ouvir sobre o deplorável estado do ser humano que anda segundo o curso deste mundo? Quem quer ouvir que precisa corrigir seus caminhos
e adequá-los à vontade de Deus expressa na Bíblia? Quem aceita ser admoestado à luz da palavra de Deus? Quem aceita passar os seus pensamentos, seus valores e atitudes pela peneira da palavra de Deus para saber se está vivendo ou não de forma agradável ao Senhor? Vivemos num tempo difícil para os autênticos pregadores da Bíblia, porque as multidões estão acostumadas a ouvir o que lhes é agradável. Isso me lembra um episódio contado pelo escritor John Gill. Disse ele que um ministro do Evangelho, temente a Deus, foi certa vez visitar com sua esposa uma dessas igrejas populares que lotam e tem um culto muito animado. Logo, o humilde casal percebeu que não havia um autêntico espírito de adoração naquele local. E o pastor voltou-se para a esposa e disse: "Eu não conseguiria encher um lugar como este." A esposa então respondeu: "Sim, mas você poderia esvaziá-lo." O escritor da Epístola aos Hebreus era do tipo de pastor capaz de esvaziar certos templos. Ele não era o tipo de pastor que só diz o que as ovelhas querem ouvir. Sendo um dedicado ministro de Cristo, sua preocupação era agradar a Deus e não aos homens. E sua missão era conduzir com segurança as suas ovelhas, livrando-as dos perigos, afastando-as dos predadores. Assim agem os bons pastores. Essa é a razão das advertências que encontramos nesta carta e por toda a Escritura Sagrada. Porque não são apenas os incrédulos que precisam ser exortados, e sim, também e principalmente os crentes. Aliás, a maior parte das repreensões que encontramos na Bíblia tem como alvo o povo de Deus. Isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por aí, pode-se avaliar o quanto os pregadores desse outro evangelho, desse falso evangelho, que prometem 1000 vitórias e prosperidade ilimitada, o quanto esses pregadores estão distantes da mensagem bíblica. O segundo ponto a destacar nesta sessão de Hebreus diz respeito ao fato de que precisa sempre ser lembrado aos crentes de que o melhor em suas vidas ainda está por vir. No verso 9, o autor de Hebreus afirma que estava persuadido, estava convencido quanto aos seus leitores das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. O professor Simon Kistemaker, em seu comentário de Hebreus, publicado pela editora Cultura Cristã, observa que o escritor sacro, como um pastor mestre, diz palavras de suave amor ao seu povo. Ele se dirige a eles como amados amigos e por esse termo lhes transmite seu amor pastoral. O escritor quer dizer que, em sua opinião, os leitores são herdeiros da promessa da salvação. Os destinatários de sua epístola não devem pensar que são os apóstatas descritos na passagem precedente. Tudo o que o autor quer fazer nesses versículos é adverti-los para que evitem a incredulidade. Ele agora encoraja seus leitores ao assegurar-lhes que receberão as coisas melhores que pertencem à salvação. Ele incute segurança no coração e na mente dos leitores e, como um fiel pastor, ministra às necessidades deles. Ele não os conduz ao desespero. Ele olha para as marcas positivas que os leitores exibem em seu trabalho de amor. Portanto, ele escreve que ele está absolutamente certo sobre o futuro glorioso deles, pois receberão coisas melhores que acompanham a salvação. O autor não diz o que são essas coisas melhores. O contexto parece indicar que ele contrasta o destino miserável do apóstata com a herança gloriosa do crente. Os crentes têm certeza de que coisas melhores virão, coisas estreitamente associadas à salvação. Meu ouvinte, certamente as provações e tribulações não são estranhas ao povo que confessa o nome de Cristo. Essa realidade tem acompanhado o povo cristão desde os primeiros dias em Jerusalém até a nossa época. As tentações têm nos ocorrido, tentações de todos os tipos. Em tempos tranquilos, somos tentados pelas comodidades da vida,
Comodidades que nos convidam ao ócio, à diversão, às rodas de conversas fúteis, às ocupações que até podem ser legítimas, mas que às vezes nos absorvem por completo e roubam o tempo que poderíamos e deveríamos dedicar ao crescimento espiritual, ao conhecimento de Cristo, ao estudo, à oração, à comunhão com nosso Senhor. Em tempos de tribulações, somos tentados pela necessidade de encontrar saída para problemas difíceis, sejam financeiros, familiares ou de saúde. Somos tentados pela pressão de um mundo incrédulo, que embora diga, Deus vai te ajudar, parece que não crê nisso. Não crê que haja solução para nossos problemas e por nossas costas até dizem, o Deus deles, onde está? Sim. Os cristãos são tentados e provados sem importar as circunstâncias. E o próprio Senhor Jesus nos preveniu em João, capítulo 16, verso 33. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Os cristãos precisam constantemente lembrar-se de que nosso amado Salvador afirmou ter vencido o mundo. Embora no dia seguinte fosse ser crucificado diante desses mesmos a quem recomendou que não desanimassem. Ele disse que venceu o mundo não porque não soubesse do que iria lhe acontecer no dia seguinte, e sim justamente porque sabia. É que a cruz não seria o sinal da sua derrota, e sim da sua vitória. Na cruz ele derrotou a morte. Na cruz, a cabeça de Satanás foi esmagada e uma nova era teve início, em que o homem não está mais debaixo do domínio do pecado, mas debaixo do senhorio de Cristo Jesus, que veio a este mundo para nos dar a verdadeira e abundante vida, que não se limita a esta vida na terra. Ah, meu ouvinte, como precisamos ser lembrados de que nem todas as batalhas e lutas desta vida serão vencidas por nós aqui. Nem todos os que perderam bens legítimos e queridos, como aconteceu com Jó, nem todos terão todos esses bens de volta. Um cristão que tenha perdido sua casa naquela trágica e incomparável enxurrada de lama que destruiu a pequena cidade de Bento Rodrigues, em Minas Gerais, jamais nesta vida irá recuperar sua história que a lama levou. Um filho ou qualquer ente querido que tenhamos perdido, fará sempre falta ao nosso coração enquanto estivermos deste lado da eternidade. Isso vale também para coisas menos valiosas, mas cuja perda nos tenha marcado muito e que não possam ser recuperadas nesta vida, como alguém que ficou paraplégico ou cego, por exemplo. Mas o cristão pode reagir diferente diante de perdas assim, porque nele habita o Espírito Santo, que é o Consolador por excelência. Essa presença irá fortalecê-lo para completar a carreira que lhe está proposta, sempre olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e para aquele dia glorioso em que Deus lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas e lhe dará entrada nas moradas celestiais. Ah, meu ouvinte, como o povo de Deus precisa de pastores amorosos e zelosos, que não só exortem oportunamente, mas também oportunamente nos lembrem de que as melhores coisas pertinentes à salvação ainda estão por vir. O nosso povo parece estar perdendo essa visão das bênçãos celestiais, essa visão do porvir glorioso que nos aguarda. A visão cristã durante quase 2 milênios privilegiou o fato de que somos peregrinos nesta terra e a nossa pátria definitiva nos está reservada com Cristo. Precisamos recuperar essa visão, que é a visão dos apóstolos e discípulos que escreveram o Novo Testamento. Isso é algo que o escritor de Hebreus faz de maneira sucinta no verso 9 do nosso texto. E nós fazemos muito bem em conservá-la. Outro ponto que deve ser destacado nesta seção do 6º capítulo é que Deus não está obrigado a salvar os seres humanos por causa das obras deles. Esse é outro ponto que precisa ser sempre e sempre lembrado, porque o homem vive a procurar razões em si mesmo que o tornem merecedor daquilo que a Bíblia garante, que é graça divina, que é favor imerecido.
Observe que no verso 9 sobressai a palavra salvação. E o verso 10 diz: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Parece que o autor sacro está dizendo: estou persuadido da vossa salvação, porque Deus não é injusto para esquecer as vossas obras. Mas seria isso mesmo? Não. Seguramente não é isso. O professor Simon toca nesse assunto quando diz que alguém poderia levantar a questão sobre a justiça a respeito do destino do homem. A esse respeito, o teólogo e reformador João Calvino, em seu comentário de Hebreus, publicado pela editora Fiel, página 152, tece considerações que eu quero compartilhar com você. Calvino observa que surge aqui uma dificuldade, porque parece que Deus está obrigado pelos serviços dos homens. E isso parece pressupor que sua salvação se acha fundamentada nas obras e que Deus se põe na posição de devedor em relação aos homens. Aqueles que opõem os méritos das obras à graça de Deus põem grande ênfase nesta sentença: Deus não é injusto. Deduzem dessa sentença que Deus seria injusto se ele não pagasse as obras com o salário da salvação eterna. A isso, Calvino apresenta uma breve resposta, afirmando que nesta passagem o escritor sacro não está se referindo expressamente à causa de nossa salvação e, portanto, não se deve extrair desta passagem nenhuma conclusão referente aos méritos das obras, nem é possível determinar desse fato que as obras são dívida. Em toda a Escritura se faz evidente que não existe outra fonte de salvação, além da graciosa misericórdia divina. O fato de Deus, aqui e ali, prometer recompensar as obras depende da promessa graciosa pela qual ele nos adota como filhos, bem como nos reconcilia consigo mesmo, não nos imputando nossos pecados. Uma recompensa se encontra reservada para as obras, sim, mas não com base nos méritos, e sim com base na livre e espontânea generosidade divina. E mesmo essa graciosa recompensa das obras não ocorre senão depois de sermos recebidos na graça, por meio da bondosa mediação de Cristo. Desse fato, concluímos que Deus não está quitando uma dívida contraída conosco, e sim está cumprindo a promessa que já nos fez e, de fato, a cumpre no ato de perdoar a nós e perdoar as nossas obras. Não são propriamente nossas obras em si que Deus considera, e sim sua graça em nossas obras. Por isso, acontece que ele não ignora nossas obras, já que reconhece nelas, respectivamente, a si próprio e a obra de seu Espírito Santo. Temos aqui a justiça como o autor sacro a entende, uma vez que Deus não pode negar a si próprio. Esta passagem, portanto, corresponde às palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que outra coisa poderá Deus encontrar em nós que o induza a amar-nos, a não ser aquilo que ele já nos deu? Calvino conclui afirmando que se equivocam aqueles que imaginam que existe alguma relação mútua entre a justiça de Deus e os méritos de nossas obras. A verdade, ao contrário disso, é que Deus considera a si próprio e aos seus dons, assim levando a bom termo o que começou em nós, e isso de sua própria e livre vontade, e não movido por alguma persuasão ou imposição de nossa parte.
E, finalmente, o quarto ponto a ser destacado hoje, sobre a seção de Hebreus, 6º capítulo, versos 9 a 12, diz respeito ao fato inquestionável de que os verdadeiros crentes manifestam sua fé através dos seus atos e Deus os recompensa por isso. Essa é a conclusão lógica à qual o verso 10 nos leva. Deus é justo em todos os propósitos, decretos e atos. A salvação ocorre unicamente pela graça de Deus manifesta na justiça perfeita de Cristo e não na justiça imperfeita do homem. E Deus se lembra das obras que seus filhos em Cristo fazem, movidos pelo amor a Ele e aos seus semelhantes. É esperado dos crentes que sejam abundantes em boas obras, uma vez que neles habita o Espírito Santo, que será sempre uma potente força, impulsionando-os a pensar e agir em conformidade com a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. Daí as palavras do Senhor Jesus no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, logo depois das bem-aventuranças, de que os seus discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Essas são afirmações muito familiares e muito caras aos crentes, e resumem bem a atuação que deve caracterizar os cidadãos do reino de Deus. Os cristãos, tendo sido transformados pelo Senhor, devem influenciar o mundo e não o oposto disso. Os cristãos devem esforçar-se o máximo para que os princípios cristãos sejam estabelecidos, porque esses princípios são os melhores para a sociedade. Se não acreditamos nisso, então é porque não entendemos o que é ser sal e ser luz, e teremos que aceitar a tragédia de que não fazemos falta para esse mundo, porque nosso sal terá se tornado insípido e a luz que há em nós terá se tornado trevas. Quem tem dúvidas sobre os grandes avanços que foram obtidos para a sociedade em geral, promovidos por cristãos, deve ler um pouco sobre os movimentos pelo fim do comércio de escravos a partir da Inglaterra no século XVIII e sobre as missões protestantes do século XIX e suas conquistas na área dos direitos humanos, destacando saúde, educação, erradicação da escravidão na África e fim da opressão feminina em várias sociedades, como, por exemplo, na Índia. Se não estamos sendo sal e luz, algo de muito errado deve estar acontecendo com a compreensão que temos da fé cristã. Aqui no texto de Hebreus que estamos vendo, a ênfase recai sobre o cuidado que aqueles cristãos, primeiros leitores desta carta, haviam manifestado com irmãos que estiveram em dificuldades. O professor Simon observa que Deus não esquece dos atos de bondade feitos em benefício do seu povo. Dos nossos pecados ele se esquece, pois quando aceitamos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, os nossos pecados são perdoados e Deus nunca mais se lembrará deles. Mas da bondade feita em favor do seu povo, ele nunca se esquecerá. Essas obras podem ser esquecidas por aqueles que as fazem, sejam estas de alimentar o faminto, receber estranhos, hospedar estranhos, vestir o pobre ou visitar o doente e o prisioneiro. As palavras de Jesus em Mateus 25:40 são apropriadas. Eu vos digo a verdade, sempre que o fizestes a um destes menores de meus irmãos, a mim o fizestes. No final das contas, as obras de amor são feitas para Jesus, por amor a Ele, e por isso Deus não as esquece. Uma das características do escritor de Hebreus é que ele introduz um assunto em um ponto e retorna a ele mais tarde, em outro lugar, onde fornece informações adicionais. Aqui, no capítulo 6, verso 10, ele simplesmente afirma que seus leitores fizeram obras de amor. Mas mais para frente, no capítulo 10, do verso 32 ao 34, ele os lembra de terem suportado sofrimento quando ajudaram aqueles que eram perseguidos, de compadecerem-se daqueles em prisão e de regozijarem-se quando até mesmo suas próprias propriedades foram confiscadas. Os leitores demonstraram seu amor por seus vizinhos quando problemas e dificuldades eram evidentes e continuaram a mostrar amor altruísta. Esse amor é o fruto de um coração regenerado que está sempre pronto a servir ao povo de Deus.
A vida deles exemplifica o campo que produz uma colheita útil para o povo de Deus, em um marcante contraste com a imagem de um campo cheio de espinhos e abrolhos, dos quais nós lemos nos versos da sessão anterior dessa carta. Deus é justo, meu ouvinte. Ele não se esquece de abençoar quem é bom e de punir quem é mau. Sobre aqueles que endureceram seus corações, ele traz julgamento. Sobre aqueles que refletem as virtudes de Deus, ele derrama suas bênçãos. E quais são essas bênçãos, meu ouvinte? Nesta vida terrena, o crente recebe força para enfrentar as tentações e as provações, para que sua fé continue a crescer e se desenvolver. Na vida do porvir, essas bênçãos consistem em estar com Jesus eternamente e na plena apropriação da realidade da salvação. João Calvino chama a atenção para o final do verso 10, em que consta: servistes e ainda servis aos santos. Calvino lembra que, ao mencionar expressamente os santos, sua intenção, a intenção do escritor sacro, não é que somos devedores exclusivamente aos nossos irmãos na fé. Nosso amor deve estender-se visivelmente a toda a raça humana. Uma vez, porém, que os domésticos da fé nos são especialmente recomendados, eles devem receber nosso especial cuidado. E quanto mais reconhecermos alguém como filho de Deus, tanto mais devemos cercá-lo com nosso amor fraternal. Ao dizer servis e continuais servindo, o autor enaltece a perseverança daqueles cristãos, a qual é muitíssimo necessária, especialmente no tempo que nós estamos vivendo. Nada é mais fácil do que nos sentirmos exaustos de fazer o bem. Embora haja muita gente que esteja disposta a socorrer seus irmãos, contudo, a virtude da constância é algo raro, e um bom número de pessoas, logo que começam, perdem seu entusiasmo, como se seu ardor de repente arrefecesse. No entanto, essa palavra singular deve injetar-nos constante encorajamento, ou seja, quando o apóstolo afirma que o amor demonstrado em favor dos santos, na verdade, é demonstrado para com o nome do Senhor. O que ele pretende é que Deus aceita como dádiva de nossa parte tudo o que fazemos em favor de nosso semelhante, conforme o Senhor Jesus mesmo disse no texto que eu já falei, de Mateus 25:40. E ainda aquelas palavras que estão em Provérbios, capítulo 19, verso 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga seu benefício. Que o Senhor, por sua graça, meu ouvinte, nos ajude a assimilar e colocar em prática tantos ensinos preciosos que essa seção da carta aos Hebreus nos fornece. Que nos esforcemos em fazer isso, por amor ao nome do Senhor, a quem pertence todo louvor, toda honra e toda glória, hoje e no dia eterno. Amém.